O que representa a parábola do Éden? Primeiramente, cabe-nos esclarecer que, mesmo se nós tivéssemos PhD, doutorado em todas as ciências, em todas as áreas do conhecimento, mesmo assim seríamos um pequeníssimo aprendiz frente à inteligência suprema que é Deus. Diante dessa nossa ignorância, Deus, Criador de tudo, nos proporciona um conhecimento gradativo e por histórias, por parábolas, como também por histórias, nos mostram, como sempre nos deu tudo para podermos aproximarmos dele, que nós somos parte dele, servimos a ele e o objetivo final é nossa união com seu pensamento, com seu amor. A Bíblia apresenta esse nosso crescimento espiritual, nossa evolução espiritual. A parábola do Éden conta esse objetivo, esse caminho. Através dessa metáfora, dessa história, dessa parábola, nos ensina com essa linguagem apropriada para todos e de acordo com a evolução do conhecimento, aprendemos a cada dia. Vamos desvendando o verdadeiro significado. Na Bíblia, tudo tem sentido, e se alguma coisa não tiver uma correlação, uma analogia, pode ter certeza que nossa interpretação está completamente equivocada. Bem como se não tiver explicação científica, também nossa interpretação está totalmente equivocada. Vamos estudar e ver a correlação, a analogia da parábola do Éden e o seu significado fático. Ressaltamos que alguns cientistas acreditam na história, na parábola, e não veem o teor espiritual e de conhecimento que tem essa instrução. Por outro lado, religiosos mantêm o entendimento simplório de seus antepassados e mantêm essa tradição há milhares de anos. Esqueceram da evolução intelectual e científica, evolução do conhecimento da humanidade. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Hoje sabemos que nosso corpo é formado de aproximadamente 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio, 3,1% de nitrogênio, uma pitada de cálcio para os nossos ossos e dentes, 1,6%, 1,2% de fósforo, 0,25% de potássio e enxofre e percentuais menores de sódio, magnésio e cloro, atingindo 99,95%. Existem outros 12 elementos químicos que correspondem com 0,05%, o que representa um traço cada um, algo quase que insignificante. Portanto, aproximadamente 96,3% do nosso corpo são gases: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. 100% no início do feto é água. Por isso Cristo disse: nascido da água é água. Nosso corpo, nossa carne é nascida da água. Aprenda, Nicodemos. João 3,5. A terra é nascida da água, ajuntamento das águas, sendo que no caso da terra, a água tem um sentido mais abstrato. 80% do nascimento de uma criança é água, 70% da fase adulta é água e por volta de 50% na velhice é água. Essa é a nossa carne, nosso corpo moldado por Deus, combinações exatas, uma máquina, corpo altamente complexo e perfeito.
Portanto, nosso corpo são elementos químicos, parte dos elementos químicos presente no nosso planeta, por isso é o pó da Terra. Ainda mais que são 118 elementos químicos conhecidos até o momento, e o nosso corpo tem 23 elementos químicos, e boa parte são gases, é o pó da Terra, indiscutivelmente. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Enfim, deu a esse corpo um espírito, um operador, um piloto, um motorista. E o homem foi feito alma vivente. Deu vida ao corpo, o homem nascido do espírito Nicodemo. João 3, versículos 6 e 8. O sopro causa o vento, espírito dito por Jesus Cristo, Nicodemos. Preste atenção, Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Essa matéria com o vento, o sopro de Deus, a palavra de Deus, sopro é palavra. Toda vez que você diz uma palavra, você está soprando. E a palavra é fruto do pensamento. Então, do pensamento de Deus foi feito a criação, da sua inteligência suprema. Essa matéria, com o vento, o sopro de Deus, consegue se mover, comandada por um operador, um piloto, um motorista guiando. O pior é que tem cientistas, doutores, que dizem que é a matéria que criou inteligência e que pode se mover sozinha. E interessante, como explica umas com certas habilidades natas e cada uma com habilidades diferenciadas, mesmo sendo gêmeos, trigêmeos, etc. Cada um com sua personalidade. E se é da matéria, como a matéria poderia diferenciar uma das outras? E no caso, nenhuma ser absolutamente igual. Os animais agem igualmente. Por que os animais humanos não? Basta raciocinar, basta estudar a Bíblia, que foi feita por uma inteligência muito superior à nossa. Por isso Cristo foi categórico e puxou a orelha de Nicodemos. Através do processo reencarnatório, o homem aprende, pratica e chega a Deus. Por enquanto, vamos ver essa diferenciação entre o animal e o homem. Está no 6º e 7º dia de Gênesis. E plantou o Senhor Deus um jardim, um corpo diferenciado, um animal específico já no 6º dia, uma árvore que foi programada para dar frutos. Plantou no Éden. Éden é paraíso, terra prometida, representação do nosso coração, sentimento, emoção, raciocínio, diferente do animal que tem só instinto. Por isso Cristo nos alertou: onde estiver seu tesouro, aí estará o vosso coração. Lucas 12:34. E aí muitos vão dizer: que bobagem é essa? Como plantou o corpo, o jardim, no coração, no Éden? Basta você saber que após a fecundação, o primeiro órgão a se formar é o coração. 16 dias após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E tem assassinos psicopatas que querem aprovar o aborto, como em alguns países conseguiram aprovar por completa falta de conhecimento. Após o coração vem os demais órgãos. O último é o corpo. A Bíblia, feita por inteligência suprema, desde o início nos ensina isso, mas poderia a intelectualidade de 4, 5 mil anos atrás entender isso? Não. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Está lá em João 16:12. O ensinamento de Deus é gradativo. Como na escola, não tem como ensinar logaritmo ou equação para uma criança que nem conhece os números, que nem conhece operações básicas da matemática. E a Bíblia está ensinando isso, que o homem foi criado diferenciado do animal normal, um animal especificamente produzido, e é por isso que o macaco é macaco até hoje, pouco evoluiu. Nossa ciência ainda afirma que foi evolução do macaco. Leia a Bíblia, cientistas. Tem muita semelhança, mas é uma espécie específica. Fez esse homem, esse animal diferenciado, a Oriente. Oriente significa nascente, nascimento, como também pode significar na África Oriental. Ciência atual menciona isso. E no próprio Oriente, o que eu acredito, os homens, animais diferenciados, macho e fêmea, vide sexto dia. As várias espécies foram se cruzando e pôs ali o homem que tinha formado. Aí vamos para o sétimo dia. Após moldar, após o cruzamento de várias espécies, chegou o Homo sapiens com capacidade de raciocinar, parte divina, o sopro de Deus, ou seja, libertando-se gradativamente do instinto animal. Apesar que hoje ainda temos muitos homens animais por aí, sabendo que iniciamos do nada, primeiro dia, e da vontade de Deus, do seu pensamento, da sua inteligência, da sua palavra, como diz a Bíblia, se cria o nosso espírito como uma força de atração. Atraímos, criamos aquilo que pensamos. Cristo foi enfático, Mateus 5, 28 e 29. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, guarde essa palavra, cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Seguindo, no segundo e terceiro dia, a separação das águas e formação do mineral, terra. É o primeiro estágio de nosso espírito. Servimos a Deus no reino mineral. Deus nos dá todas as condições de evoluirmos e evoluímos para o protoplasma. E vamos para o reino vegetal, ganhando a sensibilidade, está lá no terceiro dia. No quinto e sexto dia, Deus nos dá condições e evoluímos para o reino animal, ganhamos o instinto, sendo o último animal desse reino diferenciado, criado por Deus para abrigar o homem. Evolução do espírito, ganhando a imagem e semelhança de Deus, ou seja, foi-nos determinado um animal, um corpo, para que nós ganhássemos e desenvolvêssemos o raciocínio, a inteligência. Não se trata de aspecto físico, e sim espiritual, intelectual. Essas passagens da evolução espiritual é praticamente a mesma que ocorre na nossa reprodução, da nossa vontade do sexo. Vem a reprodução, a criação, entendido que o sexo foi feito para reprodução, criação e não para diversão, para satisfação do animal. Só que tem muita gente que acha que é diversão, cria um ser e depois quer matar ele, dizendo que não tive culpa, isso não me pertence, isso vai me prejudicar. Age irresponsavelmente como um animal sem inteligência e depois quer matar a sua criação. O pior é que tem animais ainda que concordam com isso e aprovam isso.
Vamos lá. Do ajuntamento das águas, esperma e óvulo, nasce a terra, zigoto, embrião, corpo, passando pela vida vegetativa, vida animal, e depois do nascimento, o espírito. Está pronto a lavrar e guardar o jardim. Lavrar e guardar significa praticar e aprender. Esse é o Adão. Representa a raça humana pronta para evoluir. Leia a Bíblia, senhores assassinos, psicopatas. Não entendem que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus filhos e servidores. A formação das galáxias, sistemas solares, é a mesma coisa. A natureza é única. Começa pela vontade do Criador. Há força de atração sobre as águas, fluido cósmico universal. E depois o Big Bang, divisão das células. E cada mundo, cada ser é formado para um objetivo específico. Portanto, é igual e diferente nos detalhes, como o animal irracional do animal racional, o homem do macaco, cada órgão, ser, sistema solar, galáxia, com sua função específica. Por isso que o homem nunca consegue desvendar o segredo da criação, quer igualar todos os sistemas solares, todas as galáxias, como se todas tivessem o mesmo objetivo, a mesma função dentro do organismo de Deus. Acham que coração é igual ao pulmão, rim, etc. Olhem para dentro de si mesmo, dentro da natureza, e temos a noção das verdades translúcidas de Deus. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Guardem a árvore agradável. À vista e boa para a comida, guardem. Todas as condições para nós evoluirmos. Não precisamos de mais nada a não ser segui-lo. Damos todas as condições aos nossos filhos e esperamos o melhor deles. E a árvore da vida no meio do jardim, no meio do corpo, nosso coração, através dele, vamos ganhar a vida eterna, vamos mudar de reino mais uma vez, vamos ser felizes. Amor e carinho ao nosso filho, tudo para ser feliz. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o livre-arbítrio, seres independentes para agir com autonomia, no entanto, com o sentimento do certo e do errado, bem como da existência de Deus. Meu filho, você tem tudo, mas você não pode fazer tudo. Tem algumas coisas que se você fizer, vai se dar mal. Esta é a árvore do bem e do mal, é o aconselhamento de Deus. E saía um rio, né? Rio é sangue, que sangue tem também o significado de espírito, de vinho. Deus não transformou água em vinho, bodas de Caná, é a representação dessa criação, bem como a festa de casamento do Cristo. Após o seu casamento com João o Batista, está lá na Transfiguração, vide nossa apresentação do casamento de Cristo. Saía esse rio do Éden, do coração, para regar o jardim, que é o corpo, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, 4 artérias principais. É a vinha de Deus, a vinha de Deus, a vinha que Deus nos confiou, nos arrendou. E muitos dizem, eu sou dono do meu corpo e faço dele o que bem entendo. Quanta ignorância! O nome do primeiro rio é Pison, que significa espalhar. São as artérias pulmonares. Este é o que rodeia, né, que circula toda a terra de Avilá. Avilá significa areia. É os cachos de uva, é os alvéolos pulmonares, são 700 milhões de alvéolos pulmonares que temos. Representando também a Abraão, pai de muitos
de muitas reencarnações, como também sua semente será como areia na praia, vai ser frutífero no futuro. Lembre-se a alegria de Abraão quando viu Jesus lhe daria a vida eterna, o seu casamento, né? Saltou na barriga de Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 41, com João 3, 29, combinado com João 8, 56. Abraão foi convidado, prometido a fazer a travessia do deserto, da areia, travessia das águas, arca, né? A vida eterna, a terra prometida. A primeira etapa da evolução do espírito de João o Batista e o primeiro defeito de um ser, a cobiça, o primeiro dos pecados, deitou com a serva, deu a mulher para chegar a seus objetivos materiais. E lá também há ouro, né? Onde há ouro, através deles, dos alvéolos pulmonares, temos o sangue arterial rico em oxigênio. E o ouro, né? Esse sangue arterial dessa terra é bom, muito bom, garante nossa vida. Ali, né, nos pulmões, há o bidélio, cola, resina aromática, né? São os brônquios, sistema respiratório. E a pedra ônix, que significa unha, garra, é uma das pedras que fazia cobertura de Satanás, né? O sangue ruim, sangue venoso. Pulmões é o largar, onde pisamos, faz pressão na uva, fazendo mosto, o suco, e aí retira os talos e a casca da uva. No pulmão, através da pressão atmosférica, retira o gás carbônico do sangue e injeta o oxigênio. 26 dias de gestação inicia a formação dos pulmões. Portanto, havia o coração formado de um novo espírito, que é a Bíblia. Antes de Abraão, a história de Abraão são os pulmões da Bíblia e de um espírito que inicia sua evolução quando começa por Deus no coração. Enfim, nosso corpo, coração, manda a uva com casca e talos, sangue venoso, para o largar para os pulmões. E ali se faz a pressão da uva. Os brônquios são os nossos pés e mãos, retira-se os talos, casca, e o mosto, o suco, volta limpo, quase puro, sangue oxigenado, arterial, volta ao coração. E o nome do segundo rio é o Gion, que significa irromper, dar à luz, purificar, filtrar, são as artérias renais. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, né? Cush é negro escuro, representando Moisés. A esposa de Moisés era cuxita. Segundo o processo de purificação do espírito e do corpo, segundo o pecado comum aos que começam a seguir Deus, junto ou depois da cobiça vem a idolatria, a egolatria, o fanatismo, se acha como Deus ou maior que ele, legisla em causa própria, modifica as leis de Deus usando o nome de Deus. O mosto é levado para separar o resto dos resíduos. Rins, entre outras funções, faz a filtragem final, dá coloração ao vinho, deixa o vinho em perfeita qualidade. O que é ruim é eliminado pelo sistema urinário e o vinho está pronto para o engarrafamento. O sangue está puro para todo o corpo. Quinta semana, 35 dias, começa a desenvolver os rins. Se o sangue vinho precisa ser purificado, nosso espírito precisa dessa purificação. E aí, o nome do terceiro rio é Tigre.
que significa rápido, por extensão, pensamento, sabedoria, são nossas artérias carótidas. Representa Elias. Elias corria mais que a carruagem. É o terceiro estágio de uma evolução de um espírito. E o terceiro pecado veio humilde, reconhecendo os erros da encarnação como Moisés, mas a vaidade lhe subiu. Usa os poderes de Deus para se amostrar, faz espetáculo e abusa desses poderes. Este é o que vai para o Oriente. O Oriente é nascente, nascimento. Pelo pensamento é que damos vida, é que criamos. Oriente da Assíria. A Síria vem do reino de Assur, que significa benevolente, né? É a sabedoria divina, a ligação com Deus, é a antena, a conexão com Deus, o nosso cérebro. 12ª semana começa o cérebro, que dá no 84º dia. Precisamos ser benevolentes, ame seu próximo. Elias viu que pecou, se arrependeu, reconheceu o erro e a existência perdida, pediu sua morte, e aconteceu quando passou o Jordão, tendo sido proibido desde a encarnação ou reencarnação como Moisés. E o quarto rio é o Eufrates, significando João Batista, serviu a Deus sem pecar, humilde, no entanto, sem aceitar a indecência, e ganhou o casamento com Cristo. Conexões que existem na Bíblia, e ela é toda conectada. Começa o Êxodo com Abrão e encerra com João o Batista. Eufrates quer dizer frutífero, que vem de árvore, jardim, pomar, corpo. Representando a nossa artéria aorta, sabedoria do homem, o corpo do homem formado no jardim, pomar, a conexão com esse corpo, esses dois rios, né? A sabedoria divina e a sabedoria humana têm que se unir, ou seja, temos que ser puros de corpo e alma. Veja a vinha do Senhor, Isaías capítulo 5. E tomou o Senhor Deus o homem, espírito, e o pôs no jardim do Éden, ou seja, dentro do corpo e coração, há um espírito no comando, espírito encarnado, né? Reencarnado, arrendou a vinha a nós. Para o lavrar, que significa cultivar, praticar, cuidar, orar, sendo que a oração não é de palavras, e sim de sentimento. Vide parábola do fariseu e publicano. E o que tem que cultivar? O jardim do Éden. Esse jardim é o nosso corpo e coração, que representa a nossa alma. Vamos ver mais tarde, mais à frente. E o guardar, que significa aprender, vigiar, não caia em tentação. Vigiar nossos pensamentos. O motivo da nossa encarnação ou reencarnação é para aprender e praticar, aprender praticando. Aquele que ouve as minhas palavras e não o pratica. Lucas 6:49. Tem que fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Servimos a Deus para a construção de uma galáxia, de um sistema solar, de um planeta, agindo como força de atração. Formamos as rochas, montanhas, terra, etc. Pelos bons serviços, passamos ao reino vegetal e ganhamos a sensibilidade. Pelos bons serviços, passamos para o reino animal, ganhando o instinto. E agora, o que é chamado homem, um animal especial,
celestial, ganhamos a razão, o raciocínio, e no futuro ganharemos a confiança de Deus. E de servos de Deus passaremos a ser chamados filhos de Deus. Portanto, Cristo é chamado Filho de Deus porque ele chegou ao reino de Deus. Ele mudou do reino animal para o reino de Deus. Ganharemos um Cristo, essa sabedoria, esse amor, poder quase ilimitado. Por isso que o universo está sempre em expansão. Sempre tem espíritos inferiores a nós necessitando de oportunidades de passagem de um reino para outro, bem como para os novos aprendizados para nós, novas oportunidades de trabalho. E é por isso que obrigatoriamente tem vida em outros sistemas solares, em outras galáxias. Todos os trabalhadores da vinha recebem igualmente pelo trabalho da vinha. Vide parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, versículos 1 a 16. E após essa parábola, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pede que seus filhos assentem à sua direita e esquerda no paraíso. E Cristo disse: é para aqueles para quem meu Pai tem preparado, ou seja, para quem tem merecimento. Não existe privilégio para ninguém. Depois temos também a parábola dos filhos, né? Um disse que ia trabalhar na vinha e não foi, e o outro disse que não ia e foi. Quem fez a vontade do Pai? Está lá em Mateus 21, versículos 28 a 32. Em seguida tem outra parábola. O homem plantou a vinha, arrendou e mandou servos para receber, e mandou outros servos, e depois o filho. E os arrendatários feriram e mataram os primeiros e segundos servos, mataram o filho. O que o Senhor vai fazer com os arrendatários e para quem vai dar a vinha? Está lá em Mateus 21, 33, 46. Esse jardim, essa vinha, temos que lavrar e guardar, prestar conta dele. Vide também Apocalipse, capítulo 14, versículos 18 a 20, a colheita da vinha. A Bíblia tem que ser interpretada juntando suas partes, comprovando. Temos que comprovar cientificamente. O bebê, quando nasce, é para quê? O que o pai espera desse bebê, desse filho? Quando o pai vê o filho indo para um outro caminho, não quer trabalhar, o pai não lhe dá conselhos, não lhe manda avisos, ou seja, manda servos, manda o filho. Não faça isso, não faça aquilo. E quando o filho desobedece e não cumpre nada que o pai, extremamente consciente, extremamente sábio, extremamente justo e bom diz, está o filho em perdição. Quando acaba a mesada, acaba a herança, pratica o mal, e aí? Vai ter que arcar com seus erros. Ele já é adulto, responsável, tem que pagar e vai pagar até o último ceitil. A justiça de Deus não é igual à justiça humana. Não tem como dar um jeitinho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Enfim, você é livre, tem seu livre-arbítrio, você é maior e vacinado, pode fazer o que bem entender. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Use sua inteligência para o bem, não tente provar o mal, não brinque com fogo, senão vai se queimar, não brinque na escada, na sacada, cuidado com a piscina, com a rua, etc. Porque no dia que dela comeres, né, o dia que provar do mal, desobedecer, vai se acidentar. Certamente morrerás, vai sofrer, vai ter que reencarnar. Enfim, essa árvore simbólica é a videira, onde tem a uva, que é o fruto de Deus, a lei de Deus, e o fruto do homem, e é o vinho, o fruto do mal. Gênesis 9, 20 a 27. Noé transforma a uva em vinho, se embebeda e fica nu, a vergonha. E aí, 2 de seus filhos o cobrem sem olhar sua nudez. Quem disse que estava nu? Alusão às vestes dadas por Deus a Adão e Eva. Vamos ver isso mais à frente, aqui na parábola do Éden.
Êxodo 23, 11, Levítico 25, 3 e 4. A vinha tem que descansar no sétimo ano, sétimo dia, sétima trombeta, determinismo de Deus. Se não conseguir descansar, vai ser mais problema ainda para você. E estamos no sétimo ano da vinha, sétima trombeta, no sétimo milênio bíblico. Número 6.4, proibição da pessoa que serve a Deus de comer o fruto proibido, fruto da vinha. Essa conclusão que a videira é a árvore do bem e do mal está no conto babilônico da criação, como também muitos mestres do Talmud, né, que são as tradições orais dos rabinos, também chegaram a essa conclusão. O vinho de Cristo, as bodas de Caná, né, que significa aquisição, né, é água. Quando a lança furou Cristo na crucificação, qual o vinho que saiu? A última ceia, o pão, corpo, né? A vinha significa o banquete do evangelho, né? E o vinho é o sinal do espírito renovador dos seus ensinamentos, seus exemplos, né? Abraão, Moisés, Elias e João Batista é o caminho, a verdade e a vida. Temos que engolir isso, temos que beber isso. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, né? Alguém correspondente a ele, sua outra parte, que lhe seja adequada. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, levou-os a Adão, que significa homem, humanidade, para ver como ele os chamaria. E tudo o que Adão chamou, cada criatura vivente, isso foi o seu nome. Então, a importância do significado de cada nome da Bíblia. E a diferença do homem com o animal. E Adão deu nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, né? Alguém correspondente a ele, a sua outra parte, que lhe fosse adequada. É uma explicação de Deus sobre a condição para a evolução do espírito. Você não precisa ser um servo, um escravo, como nós fomos nos reinos anteriores, mineral, vegetal, animal, um empregado pelo resto da sua vida. Se você se esforçar, vai ser meu sócio, meu filho, vai me ajudar a tomar conta das minhas empresas. Agora quero que você passe desse reino animal para o meu reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso Cristo disse: meu reino não é desse mundo. Aqui os animais escolhem seu líder. Cristo não é rei de animais. Aqui os animais escolhem seu rei e escolheram Barrabás, por enquanto, né, para ser o seu rei. Pilatos, o juiz que poderia livrar Jesus, está aí para provar a sua morte, o aborto. Já pensou Maria se tivesse feito o aborto? Espero que consiga publicar esse estudo antes do julgamento de Pilatos. Se os parlamentares, povo, são omissos, aprovam que matem Cristo da maneira mais cruel possível, um inocente indefeso. Nenhum profeta o defendeu, todos ficaram com medo. Cristo até poderia se defender, mas para isso mataria a lei do amor, a lei de Deus. E como a morte não existe no sentido estrito, deixa os homens para a justiça de Deus. Essa é olho por olho e dente por dente, no sentido que não tem jeitinho, não tem engano. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar.
a razão de ser, deu a vinha para o homem administrar, transformou o homem animal para o ser racional. A música da letra de Baby Consuelo, Pepeu e Didi fez, né, masculino e feminino, certamente foi essa inspiração bíblica. O homem não é mais um selvagem, agora ele é um animal com amor, com sentimento, é um homem feminino, e esse lado feminino e masculino tem que se unir, casar, obedecer a Deus. Nesse aspecto, seu lado feminino não fere o lado masculino. Se os dois estiverem unidos, isso que significa a Eva. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, é o sentimento, a vontade, o raciocínio, e levou a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, né? Sentimento, vontade, raciocínio. Porquanto do homem foi tomada. Então, deu um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. A mulher é o seu corpo celeste, como diz Paulo, Coríntios 15, leia integralmente, Jeremias 10, Salmo 148. Algumas religiões dizem alma. Alma no sentido que alma é a parte que forma nossa personalidade. Alma tem sentimentos, a vontade e o raciocínio. A alma interpreta a informação sensória do corpo e influencia suas ações. É o perispírito ou corpo psicossomático dito pela ciência espírita, é o responsável pela modelagem do nosso corpo e, entre outras funções, pela transmissão da vontade do espírito para o corpo e das sensações do corpo para o espírito. É o MOB, modelo organizador biológico para o psicólogo brasileiro de renome internacional. É o corpo bioplasmático para os soviéticos. O Ka, dito pelos egípcios. Corpo astral para a teosofia. E aí, se você prejudica o corpo físico, está prejudicando o seu modelo organizador biológico, e na próxima encarnação você vai ter sequelas, como também a Eva é a ponte, ligação entre o espírito e o corpo carnal. Enfim, primeiro corpo, Deus te deu perfeito. Agora, como sois deuses, os demais corpos é uma modelagem que você vai dar ao seu corpo. Por isso, não peques mais, e principalmente para os que tinham doença e agora estão sãos. E para os que estão sãos, eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João 5, 14 a 16. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, né? Suas reencarnações anteriores, seus antecedentes, seu passado. Ou seja, agora sua marcha é solitária. Ninguém pode te levar a Deus senão você mesmo. E apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É você e você. Temos que unir a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Tigre e Eufrates. Nós tomamos posse, arrendamos a vinha de Deus. O lado selvagem tem que unir ao amor, à lei de Deus. A diferenciação, o homem foi feito do barro, corpo, seu espírito foi do sopro de Deus. E Deus, para melhor comunicação, entendimento desse barro, desse corpo com o espírito, lhe dá um celular, uma ligação para você transmitir e receber coisas boas.
para você acessar tudo para seu aprimoramento, seu conhecimento, uma conexão para você utilizar para o bem, aprender a amar, que até então o homem, espírito, só tinha a força de atração quando estava no reino mineral, tinha a sensibilidade quando passou para o reino vegetal e o instinto no reino animal. E agora Deus lhe deu a razão e o direito de ser um Deus, lhe deu sua vinha arrendada, a sua semelhança, o poder de amar, inteligência, razão, vontade e, primeiramente, para utilizar uma ferramenta, um corpo, para aprimorar o seu espírito e lhe dar essa conexão, essa Eva, sabendo que essa conexão tem que ser utilizada para fazer o bem, cumprir as leis de Deus. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, né? A sua intuição, suas vestes, e não se envergonhavam. Quem se une ou está unido a Deus não tem vergonha, não há consciência pesada. Os rios estão limpos de qualquer poluição. Portanto, Deus deu tudo para o homem edificar o reino de Deus no íntimo de teu espírito. E aí eu pergunto, tinha vergonha a irmã Dulce, Chico Xavier, exemplos nossos e recentes? Ora, a serpente, né, que são répteis, traição, adversário, Satanás, falso profeta, raça de víboras, como diz Jesus, né, os sacerdotes fariseus, né, a sabedoria humana destruindo a sabedoria divina. Veja a nossa apresentação sobre as 7 trombetas, né? Mas trato essa serpente que estava no jardim como o nosso corpo, a carne é fraca. Era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, né, que é alma, influência, conexão entre o corpo e o espírito. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então a curiosidade, né? A curiosidade matou o gato, como diz o ditado popular, plenamente aplicada à Bíblia. Mas se Eva, sentimento do homem, a sua vontade, seu raciocínio estivesse voltado para Deus, e é por isso que Cristo disse, orai e vigiai, se não dessemos ouvidos às nossas vontades, aos nossos sentimentos mesquinhos, ao nosso raciocínio de criança, não daria ouvidos à serpente. Enfim, recebemos uma ligação de golpista e damos crédito. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus te dá tudo, não queira agir como Deus, como ser independente como Deus, ou maior que Deus. A consciência dizendo, não devo fazer isso é errado. O homem, com sua inteligência, vê tudo de forma incorreta, de uma forma mista, como se os olhos estivessem escurecidos. Ele é incompetente para ver e entender claramente cada coisa específica, separadamente do conjunto, como se algo impedisse os olhos de enxergar uma luz. Assim funciona a mente humana e sua inteligência. Então a serpente, né, nosso íntimo, carne é fraca, né, disse à mulher, sentimento, a nossa vontade, o nosso raciocínio humano, certamente não morrereis, né? A crença num terceiro, né? Nesse aspecto, a serpente representando o imperador Justiniano, que mandou a igreja retirar de seus ensinamentos a reencarnação. Veja a nossa apresentação sobre as 7 trombetas, os 7 dias de Gênesis. Reencarnação, mitos e verdades. Os répteis é a representação do 5º dia da 5ª trombeta. Enfim, a serpente, ou nosso íntimo, diz ao homem, Eva, que pratique o mal, coma da árvore do mal, você não vai ter que reencarnar, você não vai ter que pagar até o último ceitil, basta depois você pedir perdão a Deus, basta você confessar seus pecados, basta você acreditar em Cristo, basta você dizer Senhor, Senhor e pronto. Por fim,
Você é um Deus, você tem um livre-arbítrio, pode fazer tudo o que quiser. Aquilo que Cristo dizia quando curava as pessoas: não peques mais, seus pecados estão perdoados. Não peques mais, senão algo pior vai te acontecer. Tudo isso é mentira. O ensinamento que Cristo deu a Nicodemos e disse: aquele que aborrece a luz, pratica o mal, não vem para a luz, para que suas obras, seus atos, seus pecados não sejam reprovados. João 3,20. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras, seus atos sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3,21. Isso foi palavras vazias de Cristo. Nascido da água é o batismo. Basta você fazer o batismo na igreja e você vai virar um santo. Foi isso que Cristo disse. Enfim, se nascem crianças com problemas físicos, mentais, se sofremos algum problema físico, mental, financeiro, isso tudo é porque Deus é injusto para conosco, para com nossos filhos, parentes. Somos todos santinhos. E o Satanás é Deus. É Deus que fez o Satanás. O Satanás não tem nada a ver conosco. Quando Cristo chamou Pedro de Satanás por Pedro querer mudar o ordenamento divino, Jesus foi injusto com Pedro. Quando Cristo realizou o casamento, transfiguração, vide nossa apresentação sobre o casamento de Cristo, aquilo foi um espetáculozinho que ele quis fazer a 3 apóstolos sem nenhum significado. Foi apenas para dizer: olha como meu espírito ficou luminoso. Por fim, a Bíblia é cheia de textos e passagens sem nenhum significado, sem nenhuma correspondência fática, lógica. A crucificação de Cristo foi para retirar todos os nossos pecados e agora não somos mais pecadores. Cristo não veio aqui para nos ensinar a não pecar, a mostrar o caminho, a verdade e a vida, como um espírito. Moisés, Elias e depois João Batista, sua última reencarnação, conseguiu a chamada veste divina. Cristo, a transfiguração, o casamento e a crucificação não significa mezuzá. As 3 cruzes da crucificação não significa a porta do tabernáculo, a porta da arca, a travessia do Rio Jordão, a travessia das águas de baixo para as águas de cima, a escada de Jacó. Não é uma representação da Páscoa judaica, quando tinha que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo da morte não passasse ali. Assim, levando o primogênio do inimigo pecador, se faria o êxodo para a terra prometida, e seguindo Deus chega à terra prometida. Não seguindo Deus, como Moisés pecou, Elias pecou, não atravessa o Jordão, e se atravessar é morto, arrebatado, queimado, sacrificado, e tem que voltar, tem que reencarnar. Cadê o corpo de Moisés, o corpo de Elias, o corpo de Cristo? Os animais em oferta ao Senhor têm que ser comido. Moisés ao pó voltará. Pai, Adão, pai da humanidade, e o resto é queimado. Elias, filho, restos do animal. E por fim, Cristo, João Batista, Espírito Santo puro. A carne para nada presta. Não existe veste de animal no reino de Deus. É outro reino. É o reino de Deus, ou o reino dos céus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, reconhecendo o bem e o mal. Está na Bíblia: sois deuses. No entanto, o que a serpente não disse é que sois deuses com D minúsculo. Sois parte dele. E como parte dele tem que ser um animal puro, sem mancha, ofertar um animal impuro ou com mancha, e isso não será aceito. Levar fruto da terra a ele, isso também não será aceito. Tesouro da terra não tem valor para Deus, até porque foi feito por ele. Por fim, na Páscoa não pode comer pão fermentado, ou seja, o fermento dos fariseus.
Para realizar a passagem, travessia, êxodo, Páscoa, tem que fazer apenas as coisas de Deus, obedecer apenas a Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, lembra, né? Cobiça. Volte, Gênesis 2,9. Deus fez brotar árvore agradável e boa para a comida. Portanto, o raciocínio deturpado do homem lhe causa cobiça de coisa que não lhe pertence, prefere as coisas mundanas, o vinho, do que a uva. E agradável aos olhos, né? Embriagado pelo vinho, sua cobiça pelas coisas mundanas lhe causa a idolatria. Idolatria a cantor, cantora, jogador, jogadora, atriz, ator, político, a juiz, mesmo a religiosos que estão muitas vezes em missão, mas são humanos, sujeitos a todo momento a imperfeições. O único perfeito foi Cristo, que é a veste que Deus dá àqueles que merecem. E João o Batista finalmente mereceu e ganhou essa veste, esse casamento. Mesmo assim, quando um jovem lhe chamou de bom, ele disse: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus." Portanto, não devemos idolatrar ninguém e nada, nem mesmo Cristo. E é por isso que a lei de Moisés e a que Cristo nos trouxe traz amar a Deus sobre todas as coisas. Só depois amar ao próximo como a nós mesmos. E não colocá-lo maior e muito menos menor do que nós mesmos. E árvore desejável para dar entendimento, né? Então, é a vaidade. Eu sou tal, eu posso tudo. Espelho, espelho meu, tem alguém mais sábio, mais bonito, mais esperto, rico do que eu? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Qual foi o fruto que Cristo deu aos seus discípulos? Pão que representa o seu corpo, o evangelho, e o sangue que é o seu exemplo. Portanto, desse fruto, versículo trata que o homem preferiu o fruto do egoísmo, orgulho, inveja, cobiça, idolatria, vaidade, etc., do que todo o fruto dado por Deus. Deuteronômios, capítulo 32, versículos 32 e 33. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos, né, jardim de Gomorra. Então é o Éden, corpo e coração contaminado. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho, né, o exemplo, atitudes, é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras, né? Víboras é serpente, é o sangue ruim, é o Satanás. O que é trágico é que muita gente ainda acredita na fábula contada, ou seja, que tinha uma serpente na árvore e essa serpente falava, e que Eva era uma mulher, e não o coração, a razão do homem, o sentimento, a vontade do homem, a sabedoria humana. Então a serpente convenceu Eva a comer o fruto, e que Eva convenceu Adão a comer o fruto. Ora, o texto diz: além de tudo que expomos, estava com ela. No versículos 2 e 3, Eva menciona o recado de Deus, mas Deus falou a Adão da árvore do bem e do mal, não falou a Eva. Para reforçar o versículo 24 do capítulo 2, uma só carne. A união do marido e da mulher é uma só pessoa, não são duas pessoas. O lado animal aniquilando o lado espiritual. Eva e Adão são a mesma pessoa, ou seja, o homem com sua sabedoria, seu sentimento, sua vontade, não estando essa vinculada com Deus. E o texto traz justamente isso. O homem não quis seguir a Deus, seguiu seus instintos, sua razão, sua curiosidade,
ociosidade, sua cobiça, idolatria, sua vaidade, e desprezou a lei divina, o ordenamento divino. O filho desobedeceu ao pai, não deu ouvidos ao pai amoroso, sábio, prudente, fez mau uso da vinha arrendada, de seus conselhos. Isaías 28, versículo 7. Mas também esses erram com o vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São tragados pelo vinho, se desencaminham com a bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Acredito que está mais que provado que Eva e Adão se trata da mesma pessoa e que a videira é o símbolo, a analogia, a parábola da árvore do bem e do mal, que representa o sentimento, vontade, raciocínio humano em confronto com o divino. Então foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus, né? A consciência do homem o acusa. E coseram folhas de figueira, né? Figueira é o símbolo da prosperidade. E fizeram para si aventais, né? Que é o símbolo da dignidade. Tapou sua prosperidade e sua dignidade, né? E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim, né? Então o corpo, a consciência, né? Pela viração do dia, né? E esconderam-se Adão e sua Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, né? A vergonha, a consciência pesada. Poxa, não deveria ter feito isso. Como me arrependo de ter feito aquilo. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhes: onde estás, né? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, né? Que é o corpo, né? E temi porque estava nu, a vergonha, e escondi-me. E Deus disse: quem te disse que estavas nus, né? A vergonha. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes, né? A consciência, né? Te acusando. Então disse Adão: a mulher, né, o coração, a razão, a inteligência, seu raciocínio, sua vontade, que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, né? Achei que não tinha problema, né? Eu passar a perna nos outros, fazer o mal. E aí eu fiz, né? Mas agora me perdoa, errei. Mas fiz na melhor das intenções. Estava precisando, né? Você sabe, estava em dificuldade. E disse o Senhor Deus à mulher, a sua veste, sua consciência, né? Comunicação do corpo e espírito, que é isso que fizeste. E disse a mulher, né? A serpente, né? O adversário, a traição, falso profeta, idolatria, cobiça, vaidade, me enganou e eu comi. É como uma criança levada, né, que sempre joga a culpa para cima dos outros, né? Ou então porque você não trabalhou, não cuidou dos seus negócios, não estudou, não esforçou, ao invés de fazer isso, né? Então, é aquela acusação, aquela consciência. E o Senhor Deus disse à serpente, né, que é a cobiça, idolatria, vaidade: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todo gado, né? Gado é que segue o homem, sujeita ao homem, sujeita aos falsos profetas, né? Esse gado até não tem muita culpa, né? Quem tem mais culpa é a serpente que os guia para o mal, para o erro, né? E mais do que todos os animais do campo, né? Que é o egoísmo, orgulho, inveja, arrogância, prepotência e todos os demais vícios que temos, né? Vício não é só o vício ao álcool, a droga, mas o orgulho, a inveja, a arrogância, a prepotência, esses são os grandes vícios que temos, né, que combater. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus dizendo ao espírito que reencarnará, voltará ao corpo, ao pó voltará, está condenado a reencarnar.
Ai, meu Deus, tomei um prejuízo, fui enganado, fui roubado e não fiz nada para merecer isso. Como fui humilhado, por que fizeram isso comigo? Perdi meu filho de forma trágica e não merecia isso de Deus. E porém inimizade para ti e a sua mulher. É um modelo organizador biológico, né? E entre a tua semente e a sua semente, né, as reencarnações, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles, né? Enquanto o homem ouvir o adversário, a idolatria, né, a outros, manter o egoísmo, o orgulho, vaidade, será ferido, será pego pela serpente. Vai ter que matar isso, né? Vai ter que dar uma paulada na cabeça dessa serpente, senão sempre ela vai te pegar, vai ser uma pedra de tropeço. E a mulher, né, o modelo organizador biológico, né, disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, né? As reencarnações lhe trarão dores, sofrimentos, doenças. E o teu desejo será para teu marido, né? Que é o Cristo, o Evangelho. E ele te dominará, né? Nenhuma ovelha será perdida. Enquanto sua consciência, a razão, não seguir as leis de Deus, vai sofrer, vai ter que submeter às leis de Deus, né? E Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, né, tua veste, teu coração, teu egoísmo, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, né? Antes eu, Deus, estava contigo, te dava tudo, agora vai ter que me buscar, vai ter que me achar. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que retornes à terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Vamos lá, Deuteronômio 28, 58 a 68, leiam. Tá lá as pragas, as coisas que acontecem ao homem quando não seguem a lei de Deus. Importantíssima leitura para a compreensão desse texto. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, né? Aquela que dá vida, né? O modelo organizador biológico. Ele que traça seu corpo, o perispírito, a alma sua. Ela que dá vida ao seu corpo, ela que liga o espírito ao seu corpo. Porquanto ela era a mãe de todos os viventes, né? Pelos seus atos você dá vida às suas próximas reencarnações, né? Então, espírito, alma, mob, registra tudo e vai ter que pagar até o último ceitil. E fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de pele, né? Então, o animal, né? E os vestiu, as vestes de Elias, mostrando que quando reencarnou estava pagando seus erros, pois como Moisés desobedeceu, pecou contra Deus. As vestes de João Batista, que quando reencarnou como Elias, desobedeceu, pecou contra Deus, né? É o símbolo de Adão. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, né? Sois deuses com D minúsculos, conhecendo o bem e o mal. Tem consciência, né? A Eva, o discernimento para distinguir o bem do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Para que não tenha vida eterna enquanto não esteja purificado. O Senhor Deus, pois, o enviou para fora do jardim do Éden, né? Entendo plenamente que morreu, né? Fora do corpo, perdeu seu corpo e coração para lavrar a terra de que fora tomado, né? Perdeu a vinha, vai ter que reencarnar. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e espada flamejante, né? Aí lembramos da transfiguração, a espada que vai matar todos nós, como matou Moisés e Elias.
Essa é a verdadeira lei, olho por olho, dente por dente, matar os pecadores, que se revolvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, né? É uma barreira, né? Uma separação das águas de baixo, das águas de cima. Enquanto o homem não aprender a amar, unir a sabedoria humana, seu coração com sabedoria divina, a lei do amor, não chegará ao paraíso, à comunhão com Deus, não mudará de reino. E Adão conheceu, né, aceitou a sua mulher Eva, né, que dá vida, né, uma nova vida. E ela concebeu e deu à luz a Caim, né, que significa lança, adquirido, possuído, né? Lembrando que Deus pôs o homem no paraíso, né, lançou ele ali, né, deu a posse ao homem, né, adquiriu o homem, o paraíso, a vinha de Deus para produzir bom vinho, né? E disse: alcancei do Senhor um homem, né? Então, um fogo, espírito, uma nova chance, uma nova reencarnação. E deu à luz o seu irmão, né? Que é o sopro, né? Significa sopro. Abel significa sopro, sabedoria divina. E Abel, né? Esse novo espírito, foi pastor de ovelhas. E Caim, né? Lança, sabedoria humana, foi lavrador da terra, né? E aconteceu a cabo que Caim, a lança, né? Trouxe do fruto da terra, o fruto do homem, uma oferta ao Senhor. E o sopro, né, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura e atentou ao Senhor para Abel, para a sua oferta, né? Então tá aí a sabedoria humana e a sabedoria divina, né? Deus pedindo que lhe traga um animal limpo, né? E o homem lhe oferece o fruto da terra, né? E Caim, a sabedoria humana, né, para a sua oferta não atentou, evidentemente, né? Fruto da terra. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe seu semblante, né? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E o homem ofertando as coisas de César. E o Senhor disse a Caim, né? Por que te irastes? Cuidado do seu pensamento, né? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, né, me trazer um animal limpo, sem mancha, não haverá aceitação para ti. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. Sobre ele dominarás, né? Então, orai e vigiai, Caim. Não te deixes cair em tentação. Não fique pensando no mal. E falou Caim, né, com seu irmão Abel, né? A sabedoria humana, a sabedoria divina. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim, né, contra o seu irmão Abel e o matou, né? Então o homem continuou com a sua sabedoria humana ao invés de ligar com a sabedoria divina. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele disse: não sei, não sou seu guardador, né? Evidentemente, eu só tenho a sabedoria humana, não quero saber da sua sabedoria. E disse Deus: que fizestes? A voz, né, a voz do sangue, né, o espírito do teu irmão clama por mim da terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Contaminou a terra, o seu corpo, mais uma vez. Lembre-se, do pó da terra criou o homem, né? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás, né, na terra, né? Reencarnará até pagar até o último ceitil. E disse Caim o Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Perdoe, Senhor. Não tem como perdoar pelo meu erro, dá um jeitinho, né? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Quer dizer, agora terei que pagar pelo meu erro, mas além disso vai haver vingança contra mim. O Caim achando que haverá vingança contra ele. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, né, Caim 7 vezes, né, será determinado, né, será castigado, né? Então
Toda a vingança será duramente castigada. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o achasse, né? Jamais faça a vingança, né? E saiu Caim de diante da face do Senhor, né? Lembre, Moisés saiu da face do Senhor, a sarça ardente, para a peregrinação. E habitou na terra de Nod, né? Nod significa exílio, né? Peregrinação, fuga. A oriente do Éden, né? Quando Deus colocou o homem, colocou a oriente do Éden. Gênesis 2:8, né? Nota-se plenamente que não houve perdão para Adão, não houve perdão para Caim. Os dois se arrependeram, mas apenas o arrependimento não basta, apenas a confissão não basta. É o começo da redenção. O batismo é o chamamento para a redenção, mas não basta apenas. Mas vai ter que lavrar, vai ter que pagar até o último ceitil, vai ter que fazer o êxodo, peregrinação, cumprir todas as ordens de Deus. Aí sim, um animal puro, sem mancha, esse é o cheiro suave ao Senhor. Esse ganhará a chamada vida eterna, a veste, o casamento com Cristo. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, né? Enoque significa ensino, instrução, né? É símbolo de Moisés, trouxe o ensino, instrução, mandamentos de Deus, andou com Deus, Deus para si o tomou, né? Ou sepultado por Deus. O mesmo Enoque de Jared, né? Jared significa descerá. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque, né? É o Êxodo, o povo judeu, Jerusalém, cidade sobre montanhas, povo de Sião. Então Enoque, Moisés, tem ampla correlação. Seja esse Enoque de Caim, seja o Enoque de Jared, são a mesma coisa. E a Enoque, né, o ensino, instrução, Moisés, nasceu Irade, né, que é fugaz, rápido, passageiro, né, é o Elias, mais rápido que a carruagem, é a reencarnação de Moisés. Irade gerou Meu-Jael, né, castigado por Deus, não obedeceu Deus. E Meu-Jael gerou Metusael, aquele que obedece a Deus, né, João Batista. E Metusael gerou Lameque, né, que fica embaixo, né, águas de baixo, pobre, não tem onde reclinar a cabeça, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Cristo, né? E tomou Lameque para si 2 mulheres, né? O nome de uma era Ada, né? O Senhor concedeu benefícios, né? Misericórdia. E o nome da outra Zilá, que é proteção, justiça. E Ada, né? A misericórdia. Deu à luz a Jabal, né? Riacho, né? É Moisés, né? Moisés, que é o nascimento de Moisés, colocou ele na cesta, né? No riacho. E foi o pai dos que habitavam as tendas, né? O Êxodo. E tem gado, né? Tinha os seguidores. E o nome do seu irmão era Jubal, né? O som do rio, né? Este é meu filho amado, a quem me comprazo. E esse foi todos os que tocam harpa, né? A harmonia, louvor a Deus, e a flauta, né? Veja Samuel 10:5, um grupo de profetas que descem do alto trazem flautas, harpas. Jó 21:12, Jó 30:31, Isaías 5:12, 30:29, né, que fala também da transfiguração, Mateus 11:17, Lucas 7:32, 1 Reis 1:40, Salmo 150, versículo 4, Jeremias 48:36. Alegria do filho voltando, né, a parábola do filho pródigo, né, que é João o Batista, né? E Zilá, proteção, justiça, também deu à luz Tubal-Caim, né, que é o vaidoso, né, símbolo de Elias, mestre de toda a obra de bronze, né, o pecado, e de ferro, né, que é força, Elias foi para Sarepta, né, que é o local da fundição do bronze de ferro.
lá com a viúva. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema, que é agradável, né? Agradável cheiro ao Senhor, a carruagem de fogo. Então vai ter que ser sacrificado, né? E disse Lameque, que fica embaixo, nas águas de baixo, né? Jordão, as suas mulheres, Ada, misericórdia, e Zilá, justiça. Ouvi a minha voz, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Vós, mulheres de Lameque, né? Justiça e misericórdia. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem, né? Ou um varão, né? Por mim, varão, que é o símbolo de Moisés, né? Por minha ferida ou por me ferir, né? Moisés feriu a pedra. E um jovem, né? Elias, por minha pisadura, né? Por me pisar. O que significa por matar, né? Matar usando os poderes de Deus, né? Lembre, os inimigos por escabelo, né? Os inimigos aos meus pés, né? Porque Sete, né? Está determinado, né? Caim lança, né? Será castigado, mas Lameque 70 vezes 7, né? Lembra lá de Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Então a vida é eterna. Matar os pecadores, Moisés e Elias, foi o que aconteceu na transfiguração, no casamento. E tornou Adão, homem, humanidade, a conhecer sua mulher, né? Sua nova veste, e deu à luz um filho e o chamou de Sete, né, determinado, porque disse ela, Deus me deu outra semente, né, um outro espírito, né, em lugar de Abel, em lugar daquele outro, porquanto Caim o matou, né. É a transformação da humanidade, né? Morre o homem animal e nasce o homem espiritual, voltado a Deus, né? Uma nova reencarnação. E a Sete, né, o determinado, também nasceu um filho e o chamou de nome de Enos, né? O ser humano, o mortal, né? Então se começou a invocar o nome do Senhor. E aí está a descendência de Adão, e o significado de cada nome tem seu significado, é importantíssimo. E qual a mensagem aí da descendência de Adão? O homem, a humanidade está determinada à morte e à aflição. Cabe ao homem morrer uma vez. O Santo de Deus, Filho de Deus, descerá ensinando a sua morte, trará ao desesperado o conforto, o descanso. Ou seja, vem mostrar que a morte não existe para quem pratica o amor. Esse tem a vida eterna, o casamento, a união com Deus. E Deus lhe dá uma nova veste, uma veste de luz, uma veste de Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, né? Está lá, Romanos 13, 14. Pratique o mal, pecado, e terá morte e aflição, até aprender a amar. Enquanto isso, terá a veste de animal. Essa passagem de Adão está em João 3. Nesse capítulo, além de Cristo ensinar sobre a reencarnação, no final, João o Batista dá um testemunho que ele é o Elias, né? Sou enviado adiante dele. E dá o testemunho que o Cristo está dizendo é a verdade, porque aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aquele que crê, segue no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê, não segue o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, terá que reencarnar até aprender a amar. Por fim, Cristo veio para seu casamento e mostrar como é que se ganha a vida eterna que deu a João Batista. Reencarnações de Abraão, de Moisés, de Elias. Veio mostrar o caminho, a verdade e a vida
que esta é a história verdadeira da Bíblia. O Novo Testamento traz essa história de redenção. Assista a nossa apresentação sobre o casamento de Cristo. Por fim, essa parábola representa, e muito bem, nós ouvimos e vemos o exemplo de Cristo, que foi a palavra de Deus, e não obedecemos o que ele nos pediu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Preferimos seguir a serpente, nossa vaidade, nossa cobiça, nossa idolatria. Idolatramos quem pratica o mal e o seguimos. E aí estão os motivos de todos os nossos problemas. O que mais Deus pode nos fazer? Depende de quem nossa felicidade. Nós nos expulsamos do paraíso todos os dias. O problema é que temos pouco tempo agora para nos redimirmos. Estamos na 7ª trombeta. E se nós não nos transfigurarmos, nós que representamos o demônio, seremos extirpados desse mundo. Por fim, o que Deus quer é que troquemos a nossa Eva, o nosso pecado, a nossa sabedoria pelo Cristo, sabedoria divina, e é por isso que dizemos, e que Deus esteja em nossos corações.